Então aqui, ó, lembrando que eu estou dentro do verbo transitivo, tá? Estou falando apenas do verbo transitivo. Eu falei que tem o verbo transitivo e o intransitivo. Estamos somente dentro do transitivo. Então, como eu falei, o verbo transitivo é aquele que exige um complemento, tá? E ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Vamos ver agora um exemplo de quando o verbo for transitivo direto. Então aqui, ó. Eu tenho conhecimento, tá? Um exemplo aqui. Eu tenho conhecimento. Eu até destaquei aqui o verbo, tá? Pra gente analisar. Primeira coisa, quando você pega uma oração, é você procurar o verbo. Então aqui, ó. Eu tenho conhecimento. O meu verbo é o verbo ter, né? Tenho do verbo ter. Então eu vou aqui, achei o verbo, eu vou isolar o verbo e vou ver se ele tem sentido sozinho. Então, eu tenho, né? Eu isolo essa parte aqui. Eu tenho. Será que tem sentido sozinho? Se eu chegar em um lugar e eu disser que eu tenho, você provavelmente vai me perguntar o que eu tenho. Você vai perguntar, você tem, mas você tem o quê, né? Então é isso que é um verbo transitivo. É quando o verbo precisa de um complemento, porque sozinho ele não tem sentido. Se você disser sozinho, a pessoa não vai entender a mensagem. O foco nosso aqui é que haja comunicação, é que haja entendimento entre as duas partes, tanto de quem está promovendo a mensagem, como de quem está recebendo. Então, se eu disser eu tenho, não tem sentido, né? A pessoa vai perguntar, mas você tem o quê? Então, esse conhecimento aqui é o complemento do verbo ter, porque quem tem alguma coisa, tá? Então, o conhecimento é o complemento do verbo ter. Então, eu posso dizer que o verbo ter é um verbo transitivo, tá? É um verbo transitivo, ele precisa desse complemento para que ele tenha sentido. E que o conhecimento aqui é o objeto direto do verbo ter. Mas por que objeto direto? Porque esse verbo é um verbo transitivo direto, tá? Então, além dele ser um verbo transitivo, que ele precisa do complemento, eu também vou dizer que ele é um verbo transitivo direto. Logo, o seu objeto vai ser objeto direto. O objeto é o complemento do verbo. Então, ele é verbo transitivo direto por quê? Porque ele é um verbo que precisa de complemento, então ele é transitivo. Depois que você vê se ele é transitivo, se ele precisa desse complemento, você vai observar se esse complemento ele é ou não com a presença de preposição. O que é preposição mesmo? A gente vê já já. Mas as principais preposições, nós temos o a, o de, o com, o em, o para. Então, se o verbo e o complemento, se eles estiverem ligados diretamente sem preposição, você vai dizer que ele é um verbo transitivo direto. Eu tenho conhecimento. Veja que não tem nada ligando o verbo e o objeto direto, tá? Então, o verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de complemento e que não vai fazer uso de preposição. Agora vamos ver aqui um exemplo de verbo transitivo indireto. Eu coloquei aqui a abreviação VTI, né? Que é o verbo transitivo indireto, ou seja, o verbo que precisa de complemento, porém ele vai ser interrompido pelo uso de uma preposição. O verbo não vai se ligar diretamente ao seu complemento, porque vai ter uma preposição ali no meio. Olha só. Eu gosto de você. Então, cadê o verbo? O verbo aqui é o verbo gostar, né? Gosto de gostar. Então, eu isolando aqui, ó. Eu gosto, tá? Aí você vai perguntar, mas você gosta de quê? Você gosta de quem? Porque quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa, ou de algo, certo? Então, o verbo gostar, ele precisa de um complemento. Então, eu já sei que ele é um verbo transitivo. Mas e aí, como é que eu sei se ele é transitivo direto ou indireto? Observando a preposição. Então, eu tenho aqui uma preposição, ó. Esse de é preposição, certo? Então, o verbo gosto não está se ligando diretamente ao complemento você, certo? Eu sei que o verbo precisa de complemento, tá aqui, ó. Gosto de você. De você é o complemento. Porém, ele tem uma preposição aqui entre o verbo e o complemento. Logo, ele é preposicionado aqui, ó. Se ele tem preposição, ele é um verbo transitivo, precisa de complemento, porém ele é um verbo transitivo indireto, porque o verbo não se liga diretamente ao complemento. Logo, o seu objeto aqui, no caso você, né, de você será um objeto indireto, porque tem preposição. Então, pessoal, a diferença do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto é somente a preposição. Se não tiver preposição, verbo transitivo direto. Se tiver preposição, verbo transitivo indireto. O nome já sugere, né? Indireto é aquele que não está sendo ligado diretamente, ou seja, tem ali um intermediário, tem alguém fazendo
com que essa ligação não seja direta do verbo e do complemento, que no caso é a preposição, certo? Então essa é a diferença do verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto.